Olá, queridos ouvintes! Eu sou a Maia. Eu sou a Cinti. E esse é o Feminismo na Prática. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Engatinhando com Bell Hooks. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema polêmico e doloroso: racismo. E aí começamos, que a gente tem que começar pelos temas principais, né? Hoje nós vamos debater especificamente a diferença entre preconceito, discriminação, racismo e os seus vários tópicos subentendidos, né? Então, como que o racismo reverbera na sociedade, nas estruturas, nos indivíduos, e depois encerrar com um recadinho muito especial para todos os nossos ouvintes. É isso. Antes de falar para vocês como o racismo se manifesta na sociedade, é importante que a gente venha aqui separá-lo de outros termos que são bem conhecidos: preconceito e discriminação. Porque, embora sejam temas que se atravessem, né, existem formas discriminatórias que envolvem raça, formas de preconceito que envolvem raça, o racismo, ele é um fenômeno, ele não pode ser reduzido a uma atitude isolada. Então, o preconceito é o juízo de valor prévio, baseado em alguma coisa, da sua cabeça, vai de cada um. E a discriminação é a forma de tratamento baseada em X. Pode ser baseada em raça, pode ser baseada em gênero, pode ser baseada em idade, que é o etarismo, pode ser baseada em tamanho do corpo, é a gordofobia. A discriminação tem dessas, entendeu? Mas ela é basicamente a atitude que se direciona a um grupo específico. E o preconceito é o pensamento, o juízo de valor, que se direciona também a esse grupo específico. Perfeito. Daí, beleza. Beleza. Se preconceito é pensar, discriminação é agir, o que é racismo? Tamires Gomes. Eles, juntando tudo que a gente estudou, a gente consegue tentar resumir o racismo a um fenômeno econômico, político e histórico. Histórico por quê? O racismo, ele foi utilizado como justificativa para viabilizar ali, justificar exploração, genocídio, expropriação de povos e de territórios. Simplesmente pela crença coletiva, mas que não simplesmente aconteceu, foi instrumentalizada, de que existe sim um jeito de viver que é certo, e mais certo que outro. Uma forma de existir mais correta que outra. Político, porque o racismo, como a gente conhece hoje o racismo moderno, ele ainda é usado para justificar disparidade de poder na nossa sociedade. Ele normaliza que grupos racializados sejam vistos como... Não vistos. Ele normaliza que a gente não estranhe que grupos racializados tenham menos poder aquisitivo, sejam menos influentes economicamente. E econômico por quê? O resultado dessa exploração, dessa expropriação, dessas invasões e genocídios fortaleceu de fato grupos em detrimento de outros. E até por isso que a gente traz, inclusive, a própria Tamires, né? Que ela estuda essa mesma perspectiva de como que o racismo é histórico, político e econômico, mas ela traz especificamente, né, ela é bastante de direito, essa conexão do racismo social como esse fenômeno, mas também conectado com o sistema jurídico, o sistema carcerário e os sistemas que conseguem fazer com que essa ideologia, né, então que pessoas negras são supostamente inferiores, são supostamente mais submissas, são preguiçosas, etc e tal, como a gente escuta no Brasil até hoje, como que o sistema judiciário se apropria desses estereótipos, desses estigmas, para tornar eles algo que acontece de fato na vida real. Para controle de massa. Exatamente. E para opressão específica de grupos. Então, beleza. Quando a gente fala sobre racismo, a gente não pode esquecer que ele se apresenta na sociedade. O racismo não é uma coisa que existe sozinha, ele é uma coisa que existe por conta do comportamento social. E quando a gente fala sobre sociedade, a sociedade, ela tem um estudo próprio, né, que são as ciências sociais. E nas ciências sociais, eles vão trazer pra gente que a sociedade se divide em estrutura, instituições e indivíduos. Estrutura é o esqueleto. Então, assim, quando a gente fala sobre
a estrutura de uma sociedade, a gente está falando sobre como ela veio a se desenvolver, sabe? A gente pode usar como exemplo a diferença do Oriente para o Ocidente. São duas estruturas de sociedade diferentes. Quando a gente fala sobre instituições, a gente está falando sobre se estrutura é o esqueleto, as instituições são os ossos, são os membros, são as peças que vão fazer essa estrutura, que vão refletir essa estrutura e devolver para essa estrutura, sabe? Refletir e reforçar essa estrutura. Então, por exemplo, aqui no Brasil, instituições que a gente pode citar é a escola, a igreja, A família. E mais o quê? O cargo de trabalho. O mercado de trabalho. Todos esses são exemplos de instituições que refletem a estrutura em que o Brasil se estabeleceu, mas que também, por serem compostas de indivíduos, conseguem ser alteradas, são passíveis de alteração. Agora que vocês já têm tudo o que vocês precisam para começar a entender como o racismo se manifesta, vamos para a nossa primeira concepção de racismo. O racismo estrutural. E o racismo estrutural, eu acho que é uma das coisas mais faladas no Brasil. Tipo, isso não é racismo, isso é racismo estrutural. Como se tirasse a responsabilização do indivíduo pra ser uma coisa, tipo assim, o racismo estrutural está entre nós nessa sala. A mão invisível do racismo estrutural. Exatamente. Mas como que a gente pode definir esse racismo estrutural também? A gente já entendeu que o racismo se manifesta na sociedade, que a sociedade tem uma estrutura, tem instituições que fazem com que essa estrutura funcione e tem indivíduos que compõem essas instituições e também refletem essa estrutura e também reforçam essa estrutura. Quando a gente fala sobre racismo estrutural, a gente está falando que a maneira que a nossa sociedade se construiu foi em cima de não apenas ideais, mas de benefícios e privilégios que foram todos construídos em cima do racismo. Quando a gente fala de elite carioca, por exemplo, a gente está falando de quem mais se beneficiou do trabalho escravizado. Sim. Quando a gente fala sobre periferia, a gente também está falando de raça. Porque o processo histórico, o racismo, expulsou as pessoas negras das casas que elas trabalhavam enquanto escravizadas e jogou elas para os cantos mais pobres da cidade. A gente tem aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, mais especificamente nos anos 60, muitas favelas pegaram fogo nos anos 60 e até hoje não se sabe se foi criminoso ou se foi acidental. Não se sabe. E assim, quando a gente fala sobre racismo estrutural, a gente está falando de um modo de existir pautado nisso, sabe? O modo de existir correto, o racismo, o Silvio de Almeida vai trazer no Racismo Estrutural, o livro dele com feminismos plurais, que o racismo ele não é uma patologia social. Quando a gente penaliza o racismo, quando a gente criminaliza o racismo, ninguém tá falando que é errado criminalizar o racismo, por favor, tenham interpretação. Mas quando a gente criminaliza atitudes pontuais de racismo, é como se a gente dissesse que o jeito certo da sociedade funcionar fosse sem racismo. Só que não é. Pelo contrário. O jeito normal em que a sociedade padrão, né? opera é o jeito racista. E aí a gente já entra, inclusive, no racismo institucional. Que ele tem essa diferença do racismo estrutural, porque ele... Assim, meio que as instituições também são resultado dessa estrutura, mas como a gente explicou um pouco antes, ela vem só preenchendo os espaços e modelando como que aquela estrutura vai ficar no dia a dia, né? Então, por exemplo, a gente aprende com a nossa família, que é uma instituição da sociedade, que se seu cabelo é duro, é melhor você prender ele desde cedo. Ou fazer relaxamento. Ou fazer relaxamento. Você aprende na sua escola que tem certas pessoas que vão ser as mais bonitas na lista dos meninos e tem as que não vão ser. Tem as que vão ter mais corpo antes e por isso elas vão ser mais desejadas. Então você quer almejar um certo padrão que essas instituições vão te ensinando que o cabelo ideal ele é que provavelmente não é o seu se você é negro.
que o corpo ideal é um, que não é o seu se você é gordo, se você tem um corpo diferente, se o seu corpo tem cicatriz, se o seu corpo tem marca, se o seu corpo tem vida. Aí já não é o corpo ideal. Se as instituições, por exemplo, de trabalho, não é ok no trabalho você responder o seu chefe à altura, você dizer que você vai botar limite naquela relação financeira, que você vai dizer que o seu trabalho só serve pra te sustentar e se ele não te faz bem, não melhora a sua vida, você vai sair dele, porque que absurdo, né? Você quer ficar desempregado? Porque no mercado de trabalho Ô, isso vagabundo! não é viável. Como assim você vai vagabundo. reclamar seus direitos? Impossível! Exatamente. Então, o racismo institucional, ele vai usando as instituições para poder modelar o indivíduo que cresce nela. E usando um pouco da Tamires Gomes, exatamente isso que ela coloca, né? Que o sistema jurídico, apesar de parecer que ele é usado, ele é criado para punir as pessoas que andam contra as leis que a gente criou, na verdade, ela faz o caminho oposto. O que fez essas leis criminalizarem, por exemplo, a vadiagem. Que depois da escravização, quando o governo, né, nossa rainha Princesa Isabel, obrigada, a diva, ela que assinou, ela que fez tudo sozinha, ninguém mais lutou, só a diva. Lacruda demais, muito Muito, ela A acordou um dia e feminista. falou, injusto, os negros estão sofrendo justiça. Logo depois da abolição da escravização aqui no nosso país, várias pessoas negras foram proibidas e criminalizadas por andar na rua porque elas eram vadios. Elas não tinham uma desculpa formal pra poder estar na rua, elas não trabalhavam. É porque elas eram livres que elas eram livres, entendeu? Ué, Tá querendo andar na rua, viado? Porra. como assim? Só porque você não é mais escravo, você tá achando que você pode passear a hora que você quiser na rua, né? Assim, não. Exatamente. É como você, por exemplo, proibir hoje no Brasil a prostituição e não quem consome a prostituição. Esse é o tipo de reflexão que se faz no Sim. sistema A gente judiciário. punir o comportamento e não o que- sistema que torna Que aquele gera comportamento ele, viável. exatamente. Então, por exemplo, várias das drogas que foram proibidas recentemente, então, por exemplo, a proibição da maconha, ela tem uma diferença histórica muito grande do que, por exemplo, o lança-perfume, que a elite branca usava no Carnaval Carioca. Mas a diferença, então, do que a classe brasileira, né, a classe jurídica considera que é crime e o que não é. Então, por exemplo, É para errado, várias... mas é errado quando quem faz. Exatamente. Então, por exemplo, assassinar mulheres não é ilegal, contanto que ela tenha ofendido a sua honra, te traído, não sei, andado com roupa curta, merecido, depende da Tipo isso, perspectiva. o que é tentar contra a honra de alguém? Exatamente. Depende da perspectiva do direito. Enquanto para as mulheres era tipo assim, você pode assassinar a gente, tipo, sei lá, se eu te trair. Babado, né? Então, esse é o trabalho das instituições que reforçam não só o racismo, obviamente, mas a misoginia, a LGBTQ-fobia, enfim, todos os preconceitos que existem, que são estruturais, são reforçados e mantidos a longo prazo pelas instituições. Lacre. E é muito importante dizer também, gente, que todas as manifestações do racismo, todas as concepções de racismo que a gente conhece, são derivadas do racismo estrutural. Porque é ele que viabiliza, é ele que incorpora o racismo nas atitudes, nos ideais, nas ideologias, entendeu? Então, por mais que a gente queira, assim, dar nomes aos bois e explicitar para tornar mais didático, tornar mais próximo ao debate público, vale entender que aquilo que a gente falou no início do episódio se aplica aqui. Não dá para você isolar o racismo e reduzir ele a uma atitude. Então, não dá para você falar de uma instituição que não é racista se a gente está no Brasil e a gente tem um histórico de instituições que viabiliza certo tipo de gente em cargos de liderança e de chefia e outro certo tipo de gente nunca esteve representado ali, sabe? Quando a gente fala sobre luta de direitos também, quando a gente conquista um direito, a gente não tá... como é que é? Nenhum direito é garantido. Por mais que... porque hoje os negros trabalham. Então, como assim você quer falar que o mercado de trabalho é racista? Tem empresas que têm... Negros que trabalham muito bom. A gente sempre trabalhou, amor. Literalmente. Na minha empresa tem negros, entendeu? A gente tem negros sem direito trabalhista agora, velho. Tem empresas que lançam processos seletivos com vagas direcionadas para público negro, para público LGBT e tal. Isso não significa que não exista mais racismo ou homofobia naquele ambiente. Isso significa que o sistema é tão desigual, que ele reconhece que sem
essa movimentação, né, essas medidas de intervenção, fica ainda mais difícil que exista alguém daquele jeito na empresa. Muitas empresas, mesmo com mínimo de diversidade, ainda tem pouquíssima diversidade. E eu não vou comentar muito. É isso. Mas é isso aí. Period. Quem não entendeu, bota aqui nos comentários que a gente pode tratar um novo episódio só tirando as dúvidas que aparecem pra gente. A gente entra no racismo individual. Racismo individual, ele é chamado assim porque ele é tratado de forma mais direta, explícita. Ele é facilmente identificável. É um racismo que pode ser gravado, videografado, gravado, fotografado. Quando, por exemplo, a torcida da Argentina chama o Vini Júnior de macaco. É quando, por exemplo, um segurança persegue uma pessoa negra dentro de uma loja, sabe? A Zara, a mais famosa de todas. Gente. O Carrefour assim, saindo do chat. Mas, tipo, é o racismo que é inquestionavelmente racismo. Aquela coisa que gera todo um choque, uma comoção social, que as pessoas ficam, meu Deus, somos todos uns macacos, e não sei o quê. Isso é racismo individual. O racismo individual ainda é direcionado a um grupo racializado, mas ele é chamado assim porque ele é tratado de forma mais evidenciada. Em oposição, em contraste com o racismo individual, nós temos o racismo velado, que, pelo contrário, é aquele racismo que a gente não consegue exatamente colocar nosso dedo em cima, que a gente não consegue, assim, ao descrever a situação para várias pessoas vão ter entendimentos diferentes sobre o que aquilo é. Eu tenho um exemplo de uma situação que aconteceu na praia. Estava eu, linda e bela, com meus amigos brancos. Um beijo, Plau. Um beijo, Liliane. As pessoas mais brancas que eu já vi na minha vida. E a gente estava na Praia do Leme. E eu tava com a minha belíssima Polaroid. E eu esqueci de novo de trazer a porra da Polaroid pra Meu mostrar. Deus, é a segunda vez que a gente grava esse episódio. É a segunda vez que ela esquece a Polaroid. Mas eu estava lá belíssima com a minha Polaroid performática verde menta. E eu queria registrar, porque eu tô na vibe analógica, registrar momentos e afins. E eu queria registrar quando eu tava na praia com meus amigos. E aí eu virei pra trás e eu vi a primeira pessoa lá que apareceu na minha frente. Perguntei, oi, boa tarde, você pode, por favor, tirar uma foto nossa? Aí a menina, claro, posso sim, tal, não sei o quê. Tá mamada já. E aí quando ela chegou até mim, gente, a Polaroid, ela é uma câmera que, assim, ela é instantânea. Tanto que o nome dela é Instax Medium. Você tira a foto, flecha, a foto sai por cima e é aquilo ali mesmo. Não tem tipo assim, meu Deus, bati sem querer, vou cancelar. Não tem como cancelar. Não é assim que funciona. Então, quando eu peço pra alguém desconhecido, que eu não sei se teve contato com aquela câmera ou não na vida, tirar uma foto minha, eu também dou um disclaimer. Então, as instruções são. E aí, quando eu fui falar pra moça, então, essa aqui é uma câmera Polaroid, ela sai instantaneamente a foto e tal. Quando eu ia começar a explicar o que eu queria explicar, ela olhou pra mim e falou assim, eu já conheço, tá tudo bem. Falei assim, então tá. Porque eu pensei, eu ainda me radicalizei. Falei, bom, às vezes ela tem uma. Então por que eu tô dizendo que essa pessoa não tem uma? É isso. Beleza. Lacre interno. Lacre interno, eu me lacrando. E aí, quando eu dei a câmera na mão dela, a gente foi lá, fez pose, ela tirou uma foto sem querer do chão. E aí eu já fiquei assim, porque, gente, pra quem não sabe, o preço de um filme de 10 filmes de Polaroid é R$70. Dependendo, assim, tá em torno de R$70. De vez em quando tem uma promoção no Mercado Livre, fica 54, 58, mas é bastante dinheiro. Então, pelo menos pra mim é bastante dinheiro, eu sou estagiária. Então, assim, uma foto do chão desperdiçada, entendeu? Dói aqui, dói no meu bolso, dói no meu coração. E dói também na minha mente que pensou, pô, eu tava tentando te explicar e você me deu um corte. E aí eu me militei. E eu tava errada de me militar e ainda baixei a cabeça pra uma microagressão, sabe? Uma microviolência ali na rua. Mas enfim. Depois, beleza, a gente passou o pano ali e tal. Eu também já tava frustrada, eu queria só que acabasse logo. Então ela tirou uma foto nossa direitinho, beleza. Quando ela foi me devolver a câmera, ela queria me dar a foto, não a câmera. E eu tava com a mão pra mão da câmera. Aí eu fiquei assim. E ela me deu a câmera. Aí eu peguei a foto. Aí ela foi no meu amigo Plau, um homem branco, de cabelos louros e olhos azuis, e falou, qualquer coisa pode pedir pra gente tirar outra, tá tudo bem. E aí voltou pro lugarzinho dela. Sendo que fui eu que pedi pra ela tirar a foto. E eu que peguei a câmera de volta. Então, tipo assim, ela foi no Plau pra se oferecer pra tirar outra foto, sei lá. Na hora, eu olhei aquilo e falei assim, esquisito.
esquisito, não gostei não. Achei estranho. E aí, quando a gente foi no Joaquina, a gente tava na fila esperando e tal, e eu fui comentar com eles essa situação. Aí os comentários foram, caramba, teria passado batido, nossa, eu nem vi dessa forma, nem estranhei e tal. Isso é racismo velado, isso é um exemplo de racismo velado. É aquela coisa que, assim, não vai gerar um alarme, não tem como provar. É muito difícil provar. E é a segunda vez que eu escuto essa história, eu sempre fico mal, velho. Que ódio. Racismo velado Sim. é brutal. É aquela coisa que você fica na terapia depois falando assim, você acha que isso é um problema? Essa psicóloga amor? Gata. Ou às vezes a psicóloga também fica, não, isso não tem nada a ver com raça, não. Depende da... Depende da psicóloga. E aí a gente entra no tópico que eu acho que é o mais bizarro, que é o racismo cultural. Que muitas vezes a gente é muito velado, inclusive. E aí que tá, né? Esses racismos, eles não são preto no branco, velho. Antirracista. Preto no branco. Eles não são tão objetivos assim, né? Eles vão se misturando, se disfarçando, até porque nós somos pessoas. Então, quando a pessoa vai cometer um racismo velado, ela não pensa, você veladamente racista com essa mulher. Sim, Ela só vai... age. Ela só, tipo, inconscientemente tá desacostumada ou conscientemente não quer tratar com uma pessoa negra, entendeu? E ela vai lá tentando e às vezes ela acha que ela tá super disfarçando. O que é super só a opinião dela, tá ligado? Sim, só ela pensa assim no mundo. E aí é muito complexo, mas aí o racismo cultural é uma coisa que me pega muito, porque o meu belo pai é pai de santo e tem um grupo de pagode. Lacre. Então eu sempre fui muito, muito, muito acostumada a ouvir de todos os comentários que me são possíveis no mundo sobre Umbanda e sobre pagode, né? E aí eu acho que o racismo cultural, ele é muito profundo. Então quando a gente, por exemplo, o grupo de pagode, ele vai lá, eu já vi muito isso acontecer, e vai receber um valor X. Mas, quando é um grupo de pagode branco, o cachê... Quer mais? O cachê às vezes dobra, amiga. Impressionante. Rapaz. O cachê às vezes dobra. É que nem uma amiga nossa do coletivo, que às vezes quando ela vai ser... Ela é DJ de músicas de dança de salão e tal. E ela é mulher. É mulher branca até. E aí quando ela vai tocar, às vezes nem colocam ela no flyer do evento. O quê? E o cachê dela é metade dos bofs. Nossa. E isso não é um racismo, né? Porque ela é branca. Mas isso enfim, discriminação de gênero. preconceitos, exatamente, afetados na cultura, né? Então, por que capoeira, por muito tempo, ele foi, ou negros treinarem artes marciais, foi uma coisa que não é luta de verdade, é dança. Tem gente que até hoje, em 2026, acha que capoeira é só dança. Entendi. Nunca jogou Tekken. Amor! E vão afetando a gente dessa forma. Então, se a sua cultura, por exemplo, é fazer trança, todas as pessoas que usam trança vão ser consideradas sujas. A cultura de colocar dread é uma cultura de pessoas que não sabem tomar banho, que não lavam o cabelo, etc e tal. Isso é racismo cultural, porque a sua cultura não abrange essas características, e quem abrange essas características são inferiores, são sujos, são discrimináveis, são o nem outro, não falo são com o essa- normal, são o outro. são outro corpo, são sujeitos que não sou eu, então eu posso olhar de uma forma meio, olha essas músicas que escuta, Sim. olha esse baile funk, tem que acabar isso de baile funk, uma coisa assim absurda, baile funk Sim. tem que ser crime. Porque bossa é cultura. Bossa é cultura, baile Mas funk é coisa de favelado. tem que ser crime e tal. E aí, baile funk é pedofilia, baile funk é crime, essas coisas assim, como se não tivessem 1 milhão de artistas de MPB. A fava. Que ódio. O racismo cultural ele é realmente uma ideia muito colonizadora. Sim. Muito de superioridade e inferioridade de existência. Principalmente religiosa. Do tipo assim, eu vou te salvar. A minha religião, ela vai te Sim, salvar. porque ela tá mais certa que a sua. Exatamente. E a gente entra justamente em racismo religioso, que, como o racismo cultural, ele vai pegar uma forma de existir e colocar como superior a outras como normais e as outras como anormais. O racismo religioso ele vai fazer isso no culto, né? Então, o que você pode cultuar? O que é normal cultuar? O que é normal ter fé? Como que você pode expressar sua fé? O que é pecado, o que não é... Se você expressa de uma maneira com religiões de matriz africana, com religiões pagãs, com religiões que não são
cristãs, inclusive o racismo religioso, ele se estende a religiões cristãs. Por exemplo, eu cresci em igreja evangélica. Hoje vocês não têm que se preocupar com isso. Mas eu realmente cresci numa igreja evangélica. Escutava muito, por exemplo, que minhas amigas católicas iam pro inferno, porque elas não estavam cultuando Deus da forma certa. O único Deus. Católico não tem mais judeus, tá, gente? É só pra... Sim. Não, porque na igreja evangélica, eles consideram que, tipo, ter imagens na igreja, ter cruz, É pecado. ter foto, ter pintura, é pecado porque você tá transferindo a adoração que você deveria dar só ao Deus invisível a coisas imagéticas. Sim. Culto à imagem e tal. Sim. Isso é uma questão muito profunda, que é o que permite que, por exemplo, em várias favelas em várias não, acho que tem muitas, assim. Mas em algumas favelas em que o tráfico, por exemplo, a milícia tem uma boa relação Religiosa, né? com a igreja, eles, por exemplo, seja proibido você ter o seu próprio... como é que se fala? Eu esqueci o nome. Barracão? O seu barracão. Esqueci completamente. É barracão, né? Tem barracão no candomblé, é barracão. Uhum. As pessoas têm o seu terreiro também. Terreiro. Geralmente a Umbanda chama de terreiro. Que você tem o seu lugar de culto religioso independente qual seja. Porque, por exemplo, isso é muito apegado à história. Mas uma das revoluções que aconteceu no Brasil com pessoas pretas, acho que em Bahia, eram de pessoas islâmicas negras. Babado. Sim, porque grande parte de África, muitos países são islâmicos. Uhum. E não candomblecistas, né? Uhum. Até porque candomblé é uma coisa meio apropriada nossa. Umbanda também é uma região afro-brasileira, né? Exatamente, mas que a sua religião não era exatamente a religião que era apresentada daqui. Eles eram islâmicos. Eu achei isso babadíssimo. Porque eu fiquei, gente, tem pretos islâmicos? Tem preto em todos os lugares, amor. Tipo assim. Existem pretos, velho. Todas as religiões estão preto lá. E eu acho que hoje é uma das formas mais demonstradas, né? No capitalismo, as pessoas gravam vídeos, né? Tem aquela também, a Dita Cuja, que é lésbica, que canta dessa e que botou assim, só Deus tirou das pessoas num belo show. Uhum. Ela falou assim, aqui no meu bairro tem isso daí. Eu falei, sim, amiga, você tem que tirar foto, gravar, botar no seu show e... Nossa. Gata. E isso é um pouco do racismo religioso. E a gente entra no que eu acho que é o mais recente, né? Que eu falei, inclusive, na última edição desse vídeo, que a gente mudou. Uhum. Que foi o que eu Recentemente descobri... discutido, né? que eu descobri há pouco tempo, que eu fiquei refletindo que, caramba, é verdade. Que é O racismo ambiental. É babado, tá? E agora sim, a gente tá falando do Rio de Janeiro. certo. Não, a gente não tá falando sobre o Rio de Janeiro, a gente tá falando do Rio de Janeiro. Tipo assim, eu vou usar alguns exemplos regionais, mas se vocês tiverem dúvidas, como a Maia falou, comentes. O racismo ambiental, ele foi um termo criado na década de 80 pelo Dr. Benjamin Franklin Chaves Jr., em meio a protestos de resíduos tóxicos na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, onde a maioria da população era negra. Enfim, ali ele cunhou esse termo e ele foi trazido para o Brasil e a gente estuda o racismo ambiental nas periferias, nas grandes metrópoles, porque o racismo ambiental ele se apresenta de diversas maneiras. Por exemplo, a gente tem a periferia carioca, que geralmente são favelas. É racismo ambiental porque são lugares que têm uma demografia bem tortuosa, íngreme, rochosa, umidade alta, porque Sim. fica nas serras, né? Aqui do Rio, nos morros, então assim, a altitude é alta, então tem bastante umidade, próximo das nuvens, tem mais propensão a pegar mofo, isso falando só de favela. Quando a gente fala, por exemplo, de Baixada Fluminense, de Zona Norte, ou até de Zona Oeste, dependendo do lugar, até de Zona Sul, como é o caso do Leblon, mas calma aí. Spoiler. A gente fala de racismo ambiental quando a gente presencia, por exemplo, ruas esburacadas, fiação exposta, poluição sonora, poluição visual. Quando a gente fala sobre data center, tem um tema que está em alta por causa da inteligência artificial. Data centers são os grandes centros de energia voltados aos processadores, né, da inteligência artificial. E são ambientes que produzem muita poluição visual e poluição sonora. E onde é que esses data centers estão localizados? Aqui no Brasil existe uma pesquisa de viabilidade de construir um data center no Ceará. Não sei em que pé tá, entendeu? Não sei em que pé tá. Posso ver para vocês e falar depois.
Mas por que no Ceará e não no Sudeste? Sabe? Tá entendendo? Enfim. E falando sobre uma historinha bem legal, a gente reservou aqui o conjunto habitacional Cruzada São Sebastião, que é um conjunto habitacional que divide muro com o shopping do Leblon. E assim, eu acho esse exemplo super interessante, porque quando a gente fala sobre racismo ambiental, a gente não está falando só do bairro, da zona, da rua, porque a Cruzada São Sebastião exemplificou para mim que é realmente uma questão muito mais direcionada, sabe, do que ao bairro. A Cruzada São Sebastião, como eu contei no início do episódio, né, existiram aquelas grandes queimadas, que não se sabe se foi criminoso, se não foi, nos anos 60 aqui no Rio. E em seguida, eles reconstruíram, fizeram esse conjunto habitacional ali na rua... Qual que é o nome da rua? Não sei. Pra mim é Cruzada. É ali na Cruzada. E assim, pra quem conhece, parece um pombal, sabe? São prédios padronizados, são iguaizinhos e tal. E eu falo de racismo ambiental porque é impressionante. Hoje, ele divide muro com o Shopping Leblon. Tem o Shopping Leblon. Aí tem a rua do metrô e tem a rua da Cruzada São Sebastião, que é pra cá. A rua do metrô é uma rua que você consegue ver que a fiação é subterrânea. Você não vê que a fiação é subterrânea justamente Você não porque vê você a não vê a fiação. E aí, você vê que a calçada ela é estruturada, a rua ela é asfaltada, as árvores são bem podadas, apesar de existir certa arborização ali naquela região. Ela não invade os prédios, as casas, ela não invade território urbano, sabe? Existe um equilíbrio. Na Rua da Cruzada São Sebastião, que tipo assim, é pra cá, você já vê um monte de buraco na calçada, você já vê um monte de fiação exposta, você vê as árvores invadindo os condomínios, né, os prédios. E é impressionante, cara. É impressionante porque é no Leblon. É no Leblon, no bairro do Leblon, dividido o muro pro Shopping Leblon. Mas não é o racismo ambiental não é uma situação que se resume à zona, a bairro. É realmente a precarização de um povo. E quem é esse povo? É o povo racializado. Arrepiei. Caraca, senti a potência. E uma das coisas que eu sempre falo, eu tinha primos que cresceram ali na Cruzada, né? E que eu acho muito, muito assustador. Sempre achei muito bizonho ir pra lá, porque, de fato, esses conjuntos habitacionais é o que geralmente as pessoas falam de socialismo, né? Que no socialismo tudo é igual, tudo é feito em caixinhas, as pessoas são todas iguais, elas se vestem iguais, elas ganham a mesma coisa. E a Cruzada, ela é um exemplo de arquitetura que é quase hostil. Todos os prédios, todos os conjuntos habitacionais são exatamente iguais. Eles têm a mesma cor, eles têm o mesmo formato, as entradas são as mesmas, aí fica uma do lado do outro, assim. Tipo, todas as portarias são iguais. E se não fossem as plaquinhas, os números, os interfones, você não conseguia diferenciar prédio exatamente. de prédio. E eles são todos muito, muito, muito parecidos. Então, se você não for da região, se você não morar ali, você tem uma chance real de se confundir esteticamente, assim, porque tem as coisas mínimas, né? E esse conjunto habitacional é exatamente na rua. E aí a precarização dura uma rua, do início ao fim da rua. E aí tem nessa rua uma igreja, um mercadinho, uma escola municipal. E a igreja financia parte da escola municipal, que é a Escola Santos Anjos. A igreja financia e aí as estudantes, inclusive, aprendem sobre Deus, não sei o que lá, nessa igreja. Inclusive, minha irmã, quando estudava lá, ela chegou em casa e falando assim: pai, não pode falar isso de diabo, é feio. E meu pai é macumbeiro, né? Aí ele falou: eu vou cortar até o rabo. Ele falou assim, como assim, minha filha, isso é feio? E minha irmã dizia assim: sim, papai é feio, não pode falar isso, é pecado. O que eu tenho a ver? Aí meu pai, minha filha, você sabe Que colonização é essa dentro da minha própria casa? onde você cresceu, assim? Tipo, fala pra sua professora quem é trancar a rua. E é uma coisa muito chocante mesmo, assim, porque você vê as ruas que são todas, tipo assim, os prédios são muito iguais e tal, dá pra você ver que você tá passando por uma área meio periférica. E aí você atravessa e a saída de trás do Shopping Leblon, com segurança, ar-condicionado, escada rolante e tal. Iluminação. E aí você fica assim... Racismo ambiental. E o nosso próximo tópico, ele é o racismo recreativo. Que esse eu também demorei pra entender. E acho que você pode explicar melhor pra gente. Racismo recreativo.
Eu não sei se você conhece o termo gordofobia recreativa. Ou homofobia recreativa. Eu consigo entender quando você É junta meio as duas autoexplicativo. palavras. Muito se discute no Twitter homofobia recreativa. Que é uma Disse o meu parada. Twitter. Disse o ex. Que é uma parada que acaba normalizando expressões homofóbicas e que nem sempre a pessoa que tá fazendo uma piada faz de fato parte da comunidade LGBT e aí fica meio esquisito, entendeu? É ofensivo e tal. Racismo recreativo é parecido. É quando você profere ideias racistas em forma de piada. Então, quando você reforça esses estereótipos e você reforça as hierarquias sociais de um tom bem humorado, sabe? Só que não é bem humorado quando você tá ofendendo alguém. E. Tá entendendo? Você pesa o clima porque você é um babaca. Sim. E aí. É importante a gente falar sobre racismo recreativo porque com o avanço da tecnologia, das mídias e enfim, redes sociais no geral. Conteúdo de humor sempre teve esse viés mais pro Vogue Society e. Ai, af. Esse viés mais assim, politicamente incorreto e. Em uma sociedade racista, o nosso humor ele não está isento de reproduzir opressões. Então, assim como a gente tem muitos comediantes que às vezes são cancelados no Twitter, assim, de tempos em tempos, mas nunca são cancelados de verdade, porque fazem piadas de gênero, porque fazem piadas gordofóbicas, com deficiência física ou intelectual, a gente também ainda passa muito, muito por piadas racistas. E isso não é algo que está isolado não é exclusivo a comediantes profissionais. Isso é algo que se reproduz em rodas de conversa, em rodas de amigos. Principalmente em rodas de conversa e rodas de amigos, naquele ambiente que você não tá esperando que você precisa se defender. Perfeito. E que você não tá sendo gravado, não tá ali num clima tenso do tipo, será que se eu falar isso eu vou ser julgado pelas pessoas? Você tá ali numa mesa de bar, descontraído, em paz, conversando, não sei o que, e você fala assim também, né? Claro que eu não quis ficar com você, com esse teu cabelo aí, gag. Aí todo mundo para e fica assim. Tá entendendo? Aí fica aquele silêncio. Nossa. Ou simplesmente... O silêncio ainda é melhor do que a risada, né? Porque quando o povo participa Sim. ali, a pessoa racializada do grupo fica assim, caralho, eu vou pesar se o você clima tá numa se eu mesa reclamar. só com pessoas brancas, é muito pior. E aí ficam todos aqueles amigos assim, tipo... Ou a gente vai ter que constranger, ou tem aquele amigo, que geralmente é uma mulher, que fala assim... Ah, para com isso, você tá linda assim, vamos falar de outra coisa. Uhum. E aí, geralmente, que você vê o racismo recreativo acontecendo. Quando você não espera, de repente alguém pesa o clima e fica, geralmente, uma mulher tentando absurdamente apaziguar aquele clima e depois fala assim, ai, amiga, não liga pra que ele falou não, ele é assim ele é meu mesmo. babaca, ele é assim. Ele é assim mesmo, ela é assim mesmo, aquela branca bem padrão que é sua amiga que sempre faz piada com você. É o jeitinho dela, ninguém deu educação pra essa mulher na casa dela, entendeu? Juro. Posso dar um exemplo? É meio pesado. É por mim? Você vai ser processada? Não. Não, então... É que quando eu era adolescente, eu frequentava muito o Lalu, né? Lá em Nova Iguaçu, que fui uma adolescente da Baixada. E eu morava em Nova Iguaçu, e lá tem uma balada chamada Lalu. Adolescente lê-se reticências. Não vou falar de números aqui. Mas eu ia pra balada, e uma vez eu conheci um bofe, e ele se aproximou de mim e do meu grupo de amigos e tal, era um homem branco. Óbvio. E aí, cara, ele tava flertando comigo e tal. E assim, eu nunca fui de dar muita confiança, entendeu? Ainda mais em balada, porque assim, sei lá. Ó, eu conheci meu namorado na balada, mas a gente não fala sobre isso. E aí, uma hora ele olhou pra mim e falou assim, ele tipo chegou perto e falou assim, nossa, você é a primeira pessoa de trança que eu vejo que é muito cheirosa. Na hora, o que passou pela minha cabeça foi, quantas pessoas de trança ele conhece? Esse homem branco você do fala centro assim, de Nova muito Iguaçu. obrigada. É isso que você quer ouvir? Obrigada pelo elogio. Muito obrigada por reconhecer que eu tomo banho, tá entendendo? Que meu cabelo tem shampoo em alguma hora. Uma vez por mês ele eu lavo. No sábado
Terceiro sábado do mês ela veio. Sim. Sei lá, tá ligado? E isso com homens e mulheres é muito comum. Nossa, é muito comum. Muito comum. E você tá em paz, aí vem o homem. Isso, e com mulheres brancas eu passo, pelo incrível que pareça, eu passo muito mais isso com mulheres brancas do que com homens, no geral. Porque, cara, mulheres brancas é tipo assim, você não tem nada pra pessoa comentar, ela vai abrir a boca pra fazer um comentário constrangedor. Nada, a pessoa não tem nada pra falar. Ah, mas essa blusa aí não ficou bem em você. Foi você que comprou? Amiga, ninguém te perguntou absolutamente nada, entendeu? Verdade? Lacre. E aí, umas pessoas assim, puta que pariu. Agora, homem, é porque homem eu acho que faz mais piada com violência de gênero do que com violência racial. Mas mulheres brancas, elas são aqui, ó, já que elas estão ali no meio da pirâmide da opressão, tá uma porrada dos homens e só pode bater nos pretos. Ossada. Aí ela vai e descasca com os negros. E a gente tem o que eu acho que é o mais violento, apesar de não ser materialmente mais violento, que é o racismo internalizado. Falando sobre racismo internalizado, a gente pode não. Gostaria de abordar dizendo que é a forma de manifestação do racismo nas pessoas negras. Também, sabe? Eu acho que é uma forma de racismo muito dolorosa. O racismo internalizado, ele tá internalizado nas pessoas que vivem na sociedade racista, entendeu? Todo mundo. Mas, quando se é uma pessoa preta, eu acho que é muito importante você se situar o que é racismo internalizado pra você, sabe? Quais são seus comportamentos racistas e tal. Estudar colorismo, estudar teoria racial é muito importante pra você parar de se violentar, sabe? Falando de mulheres, falando de negras, a gente vive em uma sociedade que tem um padrão de beleza, e esse padrão de beleza dificilmente é negro. Ou se ele tem alguma similaridade com a negritude, ele geralmente vai ser exaltado em pessoas brancas, não em pessoas negras. Por exemplo, BBL, bundão assim, ó, redondão, ou uma boca bem carnuda, bem suculenta, entendeu? Que vai ser motivo de vergonha para muitas meninas negras, mas vai ser o sonho de consumo de muitas adolescentes brancas que querem fazer procedimentos. Tá entendendo? E aí, quando a gente fala sobre racismo internalizado, a gente tá falando mais ou menos de como a pessoa... que a gente quer falar agora, né? Que a pessoa negra, por exemplo, tem ali problemas de autoestima ligados a características raciais dela. Que, sei lá, sofreu muito bullying na escola porque tinha um nariz largo e cresce com o sonho de fazer uma rinoplastia não porque acha feio, mas porque ouviu tanto que aquilo ali era errado, que aquilo ali era uma característica feia, que enfeiava a cara dela, que ela já internalizou que para ela ser aceita, para ela ser bonita, ela tem que fazer a tal da rinoplastia. Assim como no episódio passado, eu gostaria de reforçar aqui que nosso objetivo em evidenciar essas manifestações, essas concepções de racismo não é apedrejar ninguém, não é crucificar ninguém. Mas a gente acredita, enquanto feministas marxistas, que um problema que a gente não discute é um problema que a gente reproduz sem saber, muitas vezes. Então a gente tá aqui pra gente parar de fazer sem saber. Vai fazer a partir desse episódio, vai fazer sabendo. Tá? Enfim. Ai, que não sei o que. Vai saber o que tá fazendo. Vai fazer sabendo. Porque a gente falou aqui. Exatamente. E eu acho que é uma coisa que a gente vai abordar melhor no próximo episódio, que é sobre competição feminina, mas que é muito também aquele espírito da coitadolândia, né? Que às vezes você... Eu fazia muito isso e eu demorei muito, muito pra entender que é tipo assim... se rebaixar mesmo quando você é uma pessoa preta. Então, não entendo isso porque é muito difícil pra mim, não consigo entender. Tipo, às vezes você tá só num ambiente que é tão violento com você que, de fato, você não vai entender as coisas porque você tá mais pressionada em como as pessoas vão te ler do que, de fato, ler as situações que você tá vivendo. Sim. Ou assim, sempre que eu venho para a faculdade, meu cabelo tá muito horrível, eu não consigo, não sei o quê. Às vezes é porque a sua faculdade só tem gente branca e, por contraste, você se sente muito feia, mas seu cabelo tá normal, como você estava ao longo do seu dia inteiro. Você foi trabalhar, você foi não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E quando você foi pra faculdade, você se sente mal. E aí não é porque o seu cabelo tá feio, entendeu? Uhum. E sempre se menosprezar. Tem aquela amiga branca ou aquele bofe e tal que pesa o clima fazendo piadas indiretas, mas também tem aquelas amigas que pesam o clima pra si mesmas, né? Então não conseguem fazer... Né?
Nossa, mas gente preta é Não consegue profissional aceitar um nisso. elogio. Ai, você tá linda. Tô nada, amiga. Não lavar um mês. É, Amiga, você tá linda, entendeu? só fala obrigado. Agradece, vai viver a sua vida e tal. E eu acho que é uma questão muito grande desse racismo internalizado, que a gente é tão violentado que a gente passa a se violentar antes que as pessoas façam. Ao invés de problematizar a sociedade que é racista, a gente se problematiza porque internaliza essa culpa, né? E antes da pessoa me ofender, eu já fiz a piada desconfortável. Antes dela falar que eu tô feia, eu já falei que eu tô feia, que eu já me livro dessa. Antes de alguém comentar do meu cabelo duro, eu já comentei que meu cabelo tá duro e aí todo mundo já vai... Não vai ter graça mais, entendeu? E quando a gente fala de racismo internalizado, a gente tá falando aqui de uma manifestação de racismo que é muito reproduzida por pessoas pretas, às vezes porque por aquele pensamento de tipo assim, se eu mostrar que eu sou diferente, talvez eu não sofra nesse meio aqui, nesse núcleo de pessoas. E é assim. Você vai sofrer, amor. Realmente que seus amigos não sejam racistas, a sua vida vai ser ótima. Mas, fora isso, não tem muito o que fazer, porque você vai sofrer de uma forma ou de outra, assim. E acho que a gente começa a encerrar, né, com essa perspectiva de que o racismo, ele é muito violento e ele tá para além das nossas vontades. Ou seja, eu não quis ser uma pessoa incentivada a alisar o cabelo, ou a odiar minha pele, ou, sei lá, o meu nariz, eu acho que tem que fazer uma rinoplastia, entendeu? Mas nós vivemos nessa sociedade, nós temos que refletir o que a gente faz com o nosso corpo, o que a gente vai fazer com o corpo alheio. Então, por exemplo, se sou uma pessoa gorda, será que eu vou querer fazer uma dieta saudável pra preocupar com a minha saúde ou vou tomar o Ozempic porque a Graça tá magra? E ficar cantando magras, magras, magras. Tipo, às vezes a pessoa que é magra, ela tá desnutrida, entendeu, amiga? Não é o corpo que você quer. Sim, ou às vezes eu acho que era pó. É que nem uma vez que a Lana Del Rey emagreceu e aí falaram assim, ai, a Lana também tá tomando Ozempic. Aí a menina falou assim, amiga, a Lana Del Rey é old school, isso aí é tabaco e cocaína. Sério, é pó e muita coca zero, amor. Eu fiquei, girl, essa é fã mesmo, essa sabe de Ela artista sabe. que ela tá falando. E é isso também, entendeu? Então vamos fazer esse exercício de não ser a pessoa que pesa o clima, não ser a pessoa autodepreciativa, de não. Ai, não sei, porque eu tô na Baixada, é um calor infernal aqui. Prefiro morar em Ipanema e lutar minha vida inteira pra lutar em Ipanema porque lá tem árvore. Será que você precisa ir morar em Ipanema pra ter árvore? Ou é melhor você ir lá na sua associação de moradores e lutar pra que o seu bairro tenha árvores, entendeu? Vamos refletir, amigas, porque é isso, é muito fácil vender pra gente um sonho que a gente não vai alcançar, porque a gente pode passar a vida inteira tentando alcançar ele, entendeu? Sim. Tá impactada, Eu amiga. viajei, cara. É sim, que é verdade. Não, mas é que, assim, nosso último tópico, né, normalização do racismo. Quando a gente fala sobre funcionamento normal da sociedade, é aquilo que a gente tratou no início. O jeito normal da sociedade funcionar é racista. É nosso dever, enquanto pessoas que estão lutando por uma sociedade mais igualitária, por equidade entre gênero, entre raça, que a gente tome ativamente atitudes para combater essas coisas, porque o racismo não vai ser na nossa sociedade com a gente pensando, eu não vou corrigir fulaninho aqui na frente de todo mundo, sabe? Super constrangedor. O racismo, ele não é uma questão moral. O racismo, ele não é um comportamento que só se apresenta em pessoas ruins, entendeu? O racismo, ele é estrutural. Todas as manifestações de racismo são derivadas do racismo estrutural. Qualquer pessoa pode ser racista, inclusive pessoas negras. E não tá tudo bem, mas acontece. E é nosso dever agir para que isso pare de acontecer. Agir para explicitar que tá errado, que isso não pode ser normalizado, não é para dar risada, sabe? Não é pra, não vou pesar o clima agora. Mas quem pesou o clima foi a pessoa que fez a piada racista, não é você que tá corrigindo ela. Entendeu? Acredito. E é isso. Quando a gente fala de feminismo na prática, a gente fala de atitudes que você pode aplicar no seu dia a dia para combater as formas de opressão que a gente aborda aqui nos nossos episódios. Então, devolva o constrangimento, se eduque. Para pessoas pretas, periféricas, educação é arma, tá? É arma. É a arma que você vai usar para se defender e construir a realidade que você quer. E óbvio que existem muitas camadas. A educação é um privilégio para muitas pessoas, embora seja um direito constitucional. Mas
A gente vive numa sociedade, numa geração que tem muito acesso à informação e pouca instrumentalização do conhecimento, entendeu? Então se eduque, combata, converse, se rodeie de pessoas negras, entendeu? Às vezes você tá com a autoestima super baixa porque você só tem amigos brancos. Não é porque você precisa fazer mais terapia. Fazer terapia é muito bom, mas é muito bom também você entender que pessoas que não se parecem com você dificilmente vão entender. E mais do que isso, só dá uma passando limpa na nas sua suas pele. redes sociais, o quem que você segue, quem que você acompanha, quem que você ouve, entendeu? Vamos tirar essas pessoas que não te entregam nada, que não te oferecem nada, e que você segue, se cobra um padrão que nem existe, porque uma pessoa fútil tá te falando isso, E entendeu? porque o padrão de beleza é comandado pela elite, quando o pobre alcança o padrão de beleza, ele muda. Então, eu acho que é um pouco sobre isso, não é? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários pra gente. Fala se você gostou ou não gostou desse episódio. E tire dúvidas, que a gente pretende começar os vídeos agora. Tirando dúvidas também. E confere a descrição, porque lá a gente deixa uma lista bibliográfica para você conseguir se educar. E se você reconhecer que é racismo e tiver coragem pra fazer isso, é óbvio que ninguém tem síndrome de herói, denuncie todo e qualquer racismo que você passe. Porque levando até as últimas consequências, os agressores, eles param de praticar coisas que eles sabem que vai afetar a vida deles materialmente. Então, é isso. Beijo! Até o próximo episódio de hoje. A gente quer falar de um tema polêmico e doloroso. Racismo. Perdão. Tá. Perdoe os meus pais. Não é engraçado, véi. A gente não tá rindo porque é engraçado. Primeiro de tudo... Duas mulheres negras, a gente vai falar de racismo. Racismo, né, véi? Não, vamos do começo, que vai que tem que editar essa parte.